Há um veneno sutil que tem se espalhado entre muitos católicos. Não é o abandono da fé, não é a rejeição dos sacramentos, não é sequer a perda da oração. É algo mais discreto, mais sorrateiro e por isso mesmo mais perigoso: a ilusão de estar no caminho certo, quando na verdade se está estagnado, frio, espiritualmente adormecido. São Josemaria Escrivá, com a lucidez de um santo que conhecia os meandros da alma, revela essa verdade com uma clareza desconcertante. A maior tragédia espiritual não é cair em pecado escandaloso, é viver uma fé aparente, uma prática vazia, uma devoção que não purifica. Quantos vivem assim? Repetem orações, mas com o coração longe. Recebem os sacramentos, mas sem desejo real de conversão. Defendem a doutrina, mas desprezam o espírito de caridade. São piedosos por fora, mas vaidosos por dentro. E quando são confrontados, dizem: estou fazendo tudo certo. Vou à missa, rezo o terço, me confesso, mas a vida não muda. A alma não avança. A cruz é evitada. A entrega é superficial. Escrivá alertava: que tristeza quando a alma se contenta com uma aparência de virtude. É como viver num túmulo pintado. E talvez Bach, com boa vontade, esteja caindo nesse mesmo erro. Talvez tenha reduzido sua caminhada espiritual a um conjunto de práticas exteriores importantes, sim, mas que, por si só, não santificam. Talvez esteja vivendo uma fé que te acomoda, que alimenta uma imagem de bom católico, mas que não exige renúncia de verdade. E quando a fé não nos confronta mais, quando não nos fere, quando não nos chama a morrer para nós mesmos, então é sinal de que ela já perdeu sua força. A Igreja nos ensina que a vida espiritual é dinâmica. Ou avança, ou recua, ou nos transforma, ou se torna uma farsa. O catecismo é claro: a oração deve nos conduzir à caridade, à conversão, ao seguimento concreto de Cristo. E seguir Cristo é tomar a cruz, não apenas repetir palavras, é obedecer com alegria, é se sacrificar por amor, é perder-se para que ele cresça. Tudo o que não nos move nessa direção precisa ser examinado, combatido, purificado. Neste vídeo, com a ajuda dos ensinamentos profundos de São Josemaria Escrivá e da doutrina da Igreja, vamos explorar essa verdade esquecida, a de que muitos estão destruindo a própria alma, enquanto acham que estão se santificando. E vamos aprender como reverter esse estado menos antes que seja tarde demais. O primeiro grande erro espiritual que São Josemaria Escrivá combate com veemência é a ideia de que basta fazer tudo certo exteriormente para estar bem com Deus. Essa mentalidade é profundamente enganosa, menos e perigosamente comum. Ela leva muitos católicos a reduzirem a fé a um cumprimento de rituais, a uma agenda de práticas religiosas, a uma espécie de checklist espiritual que garante, supostamente, um estado de graça estável. Mas a alma não se mede por frequência sacramental ou por discursos piedosos. Mede-se por amor, por combate interior, por disposição sincera de conversão contínua. Escrivá denunciava a frieza espiritual de quem reza mecanicamente, confessa-se sem arrependimento verdadeiro, comunga sem fome de Deus. Ele via esse comportamento como uma espécie de morte disfarçada de piedade. A alma que já não luta, que não se incomoda mais com suas faltas, que não se examina a fundo, está adormecida, dizia ele. E esse adormecimento não é neutro, é letal, porque impede a graça de agir. Deus só transforma corações que se deixam ferir, que se abrem, que se reconhecem carentes. Muitos se escondem atrás da ortodoxia para não se converterem. Defendem a doutrina menos o que é louvável, mas fazem dela um escudo contra o próprio evangelho. Sabem o certo, mas não vivem o amor. São exigentes com os outros, mas tolerantes consigo mesmos. Julgam com dureza, mas não suportam ser confrontados. Isso é farisaísmo. E Escrivá não hesitava em denunciar: a verdade sem caridade não é verdade de Deus. A alma que se sente segura demais corre grande risco, porque a fé não é sobre controle,
é sobre entrega, sobre perder-se para ser achado por Deus. O que está destruindo muitas almas hoje é esse estado de falsa segurança espiritual. Uma paz construída sobre práticas exteriores, mas sem raiz interior. Uma estabilidade que evita o desconforto da cruz. Uma piedade que se protege da graça para não ser desinstalada. São Josemaria dizia que quem não se mortifica, não ama. E é esse o ponto. O amor autêntico exige sacrifício, exige renúncia, exige incômodo. Quem foge disso, foge de Deus. Se você sente que está fazendo tudo certo, mas não cresce, pare e examine sua alma com sinceridade. Pergunte a si mesmo: estou apenas cumprindo obrigações ou estou me abandonando a Deus? Minha oração me transforma? Meu sacrifício é real? Minha fé me leva à caridade concreta? Porque se a resposta for não, talvez você esteja entre os muitos que se acham firmes, mas estão sendo destruídos por dentro, aos poucos, sem perceber. A estagnação espiritual é muitas vezes um sintoma de uma fé sem cruz. A alma vai se acostumando com a prática da religião, mas rejeitando o esforço interior, a dor da renúncia, o combate silencioso contra os próprios apegos. São Josemaria Escrivá alertava: se não há mortificação, não há santidade. Não basta rezar, não basta comungar, não basta conhecer a doutrina. Tudo isso é fundamento menos, mas não é construção. A santidade exige que a alma se levante diariamente contra si mesma, que se purifique, que lute, que sacrifique. E é aí que muitos caem. Buscam uma espiritualidade sem esforço, uma religião que consola, mas não exige. Uma fé emocional, sensível, sentimental, mas que não suporta a secura, o abandono, a contrariedade. Querem seguir Cristo, mas apenas até o Horto das Oliveiras. Quando chega o peso da cruz, recuam. E nessa recusa sutil, a alma deixa de crescer. São Josemaria dizia que o amor se prova na dor, não nas palavras. O católico que foge da dor está fugindo da purificação que Deus quer operar nele. A Igreja sempre ensinou que a graça não anula a cruz, ela a ilumina. O catecismo é claro ao afirmar que a santificação passa pela união com o sacrifício de Cristo. Não existe verdadeiro crescimento espiritual sem que o ego seja humilhado, sem que a vontade própria seja confrontada, sem que o orgulho interior seja quebrado. Muitos vivem estagnados porque fazem de tudo, menos mortificar o próprio eu. E uma alma que não morre para si mesma nunca viverá para Deus. Escrivá insistia muito nas pequenas mortificações do dia a dia. Acordar sem reclamar, calar diante de uma provocação, sorrir em meio ao cansaço, aceitar uma humilhação sem se justificar. Ele sabia que é nesses gestos escondidos que a alma se torna capaz de grandes voos. Quem se recusa a esses pequenos sacrifícios permanece preso ao próprio conforto. E o conforto é o lugar onde a fé morre. Se você sente que sua fé está morna, que sua alma está parada, talvez esteja faltando cruz. Talvez você esteja buscando a Deus, mas evitando ser moldado por Ele. Talvez esteja rezando, mas não se oferecendo. Comungando, mas sem sacrifício. Confessando-se, mas sem propósito firme de mudança. E, assim, vai se construindo uma fé que parece segura menos, mas está vazia. A alma que não abraça a cruz se fecha à graça. E quem se fecha à graça não cresce, não ama, não vive de verdade. Se você chegou até aqui, talvez tenha começado a enxergar com mais clareza por que sua vida espiritual parece não sair do lugar. Não é falta de fé, de boa vontade ou de prática religiosa. É algo mais profundo e mais sutil. É a ausência de uma entrega real. São Josemaria Escrivá dizia que a alma só avança quando deixa de se proteger da graça. E essa proteção muitas vezes é feita com as próprias armas da piedade. Orações vazias, rotinas espirituais automáticas. Um apego às formas, mas sem substância interior. O perigo é real. Você pode estar destruindo sua alma menos lentamente, imperceptivelmente menos, ao viver uma fé que não te transforma, uma fé que te consola, mas não te converte, que te cerca de rituais, mas te afasta da cruz, que mantém você na zona de conforto, mas te impede de crescer em amor.
E isso acontece com mais frequência do que imaginamos. A alma vai perdendo o fogo, a sede, a urgência. Vai se acostumando, vai adormecendo, e o inimigo sabe que não precisa tirar você da igreja, menos basta manter você nela. Frio, estagnado, inofensivo. Mas você pode reverter isso. E o primeiro passo é pedir luz. Pedir a Deus que te mostre onde sua fé se acomodou. Pedir coragem para enfrentar o que ainda precisa ser cortado. E principalmente, pedir o dom da cruz. A disposição de sofrer por amor, de renunciar por amor, de se purificar por amor. Escrivá dizia que não há santidade sem luta, e não há luta sem dor. Não se trata de buscar sofrimento, mas de não fugir dele quando ele for o caminho para Deus. Talvez o que Deus espera de você hoje não é que faça mais coisas menos, mas que entregue mais o coração. Que pare de se esconder atrás da aparência de um bom católico e comece a viver como um filho rendido. Porque é aí que a fé começa a gerar frutos, quando a alma se humilha, quando se entrega, quando permite que a graça desfaça o que é velho e construa, no escondimento da cruz, algo novo, forte e eterno. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que confrontam e despertam. Deixe seu like para ajudar essa verdade a alcançar mais almas. E compartilhe com quem, como você, talvez esteja destruindo sua alma sem perceber menos, mas que ainda pode recomeçar, com a força que só a graça dá.